Olá pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral, atuo como terapeuta homeopata. Hoje vamos dar continuidade ainda, na verdade por todo o mês de novembro, pessoal, tal como eu já havia enfatizado ali na primeira aula do tour pelos meus trabalhos, que foi a reapresentação do meu curso Calcares. A gente vai dar continuidade a esse tour, a esse insider por meus projetos. Agora, adentrando o território daquele que foi o meu quarto curso lançado, o Melodia Oculta, também conhecido como Introdução ao Método das Sensações. Ah, Letícia, mas você pulou o terceiro. Sim, pessoal, o terceiro ele foi um mini curso Criança Difícil, mas vocês vão perceber por que eu pulei esse curso, pelo menos por hora. Eu vou reanunciá-lo mais à frente, nas próximas semanas, isso vai ficar mais claro posteriormente. Mas nós saltamos sim, já para o meu quarto projeto, que foi o curso Melodia Oculta. Na verdade, pessoal, para ser bem sincero, não me preparei muito para essa videoaula, até porque o método das sensações de Shankaran, vocês percebem que eu falo muito esse nome, Shankaran, inclusive sempre falo errado o nome dele, pessoal, mas já estou falando errado há tantos anos que acabou-se, no meu caso aqui, é como se fosse um apelido que eu tivesse inventado para ele. Na verdade, a pronúncia está equivocada. Vocês deveriam chamá-lo de Sankaran, não é Shan, mas já estou chamando há tanto tempo que vai seguir assim, é o meu apelido que eu carinhosamente cunhei para ele, sem querer querendo, mas, bom, eu estou falando há tanto tempo que terá se tornado um apelido que eu direcionei a ele carinhosamente. Então, pessoal, vocês já percebem que eu me referencio ao trabalho de Shankaran ali desde o início desse trabalho que nós temos conduzido aqui no canal. E não é à toa, pessoal, porque para mim o método das sensações tem um significado todo especial. Foi empregando este método que eu posso dizer que eu auferi a cura que eu tanto buscava na homeopatia. E na verdade o método das sensações ele reaprofundou, não apenas por esse motivo, mas por toda a sua estrutura didática, eu posso dizer que ele reaprofundou o meu amor por essa divina arte de curar. É um método que ele se propõe a algo muito além, tal como foi o caso aí do método homeopatia inspiradora que eu apresentei para vocês na última aula. Ele também é um método que se debruça a um trabalho muito mais profundo em relação à mera, não estou dizendo que isso é insignificante, pessoal, mas insignificante em relação até onde esse método pode chegar, lançando mão da homeopatia. Mas é algo que se propõe a algo muito além da mera, mais uma vez entre aspas, cura de padecimentos físicos. O objetivo é curar o indivíduo em sua totalidade ao pé da letra, pessoal. Então, quando a gente aplica de forma legítima, aplica de forma apropriada, adequada esse método, nós vamos sentir um nível de harmonização para muito além do próprio âmbito mental, para muito além do próprio âmbito inconsciente. Nós perceberemos em nós mesmos algo mais profundo, como uma reabilitação da nossa nota humana, que é toda forjada também, como vimos na última aula, para o exercício amoroso, em sua forma mais expressiva, em sua forma mais lapidada, em sua forma mais alta. Nós fomos feitos, na verdade, pelo amor e para o amor, mas por que a gente não consegue acessar isso a todo tempo? Então, Shankaran tem uma teoria para isso. A teoria seria basicamente a seguinte, a gente já vai começar a entrar no tema propriamente dito dessa videoaula. Já vou começar a falar com vocês acerca do que trata esse meu quarto projeto. Deixar claro, pessoal, o próprio nome, ele já nos leva a deduzir qual o conteúdo desse curso. Veja que eu estou me debruçando sobre a introdução ao método das sensações. Então, quando vocês adquirem o Melodia Oculta, a gente não vai esgotar, a gente não vai exaurir toda a temática. Então, eu lanço ali as bases, que, no entanto, pessoal, é muito importante que elas estejam bem consolidadas para que a gente exercite com segurança esse método. Sem essa base, você tateia no escuro, você confunde um pouco com o raciocínio de Schouten também, muitos colegas incorrem nesse equívoco. E, além do mais, pessoal, pelo fato de que não é um método cuja aplicabilidade ela será universalmente ressonante com a maioria. Então, o que eu quero dizer com isso é que em nem todas as circunstâncias nós veremos receptividade para aplicar esse método. Depende da abertura do doente
rumo às próprias profundezas de seu ser. Tem muitas pessoas que têm muita resistência a falar de intimidades, a tratar de conteúdos que o sujeito muitas vezes prefere esquecer. Então nós precisamos ter alguém, um doente relativamente mente aberta, para que a gente possa conduzir esse método, e quando temos essa oportunidade é sempre uma graça, é sempre um grande privilégio, porque a gente sabe que, nossa, a pessoa abriu as portas do labirinto interior dela para que eu possa acessar o cerne mais profundo do seu sofrimento. Então, aumenta-se a probabilidade da pessoa realmente auferir aquela cura integral que ela tanto busca. Mas, enfim, pessoal, a partir do nome do curso a gente já chegou a algumas conclusões. Já deixei claro aí a primeira, é uma introdução ao método das sensações. Então, eu apresento bases ali. Futuramente, conforme eu já havia prometido por ocasião do lançamento desse projeto, eu trarei ali alguns anexos para tratar do tema em sua forma mais pormenorizadamente desenvolvida. Então, eu falei ali no curso sobre os reinos. Então, eu falo sobre personalidades animais, personalidades vegetais, personalidades fungo-minerais, mas eu não me aprofundo nos traços de personalidades répteis, mamíferos, subtipos de personalidades animais. Eu não estou me aprofundando nesse curso em cada sensação de cada família vegetal, não me debruço sobre cada uma das famílias. Então eu lanço bases, mas esse trabalho mais pormenorizado, ele será conduzido futuramente. É por isso que é tão interessante você que está de fora aproveitar essa oportunidade, porque caso contrário, você que está de fora não vai ter acesso a esses anexos que serão incluídos futuramente neste curso, única e exclusivamente para alunos desse curso. Mas enfim, se a introdução ao método das sensações, beleza, Letícia, eu entendi que você vai pavimentar as bases para que a gente possa aprender bem o raciocínio por trás do método das sensações de Shankaran. As bases teóricas, principalmente, elas são trazidas ali com propriedade pedagógica ao aluno, de maneira que tudo se torna algo tangível, de maneira que ele consiga aprender o conteúdo sem grandes transtornos. O que no caso quando você se remete diretamente às obras de Shankaran pode ser de certa forma desafiador, pessoal, porque para que você entenda o método de Shankaran especificamente, você precisa ter uma noção abrangente do raciocínio de outros autores, para que você consiga ver bem qual que é a contribuição exatamente desse método em relação a outros contemporâneos eminentes, como Máximo Mangalavori e principalmente Schouten. Então, se você não tem esse olhar panorâmico de todos, fica muito difícil você entender exatamente como Shankaran se diferencia. Então, eu trago a coisa ali de uma forma que você olha para o método e entende o que ele está buscando, que tipo de trabalho ele está se propondo a executar, no caso de uma toma de caso. E o nome é Melodia Oculta. Então, a que conclusão a gente pode chegar, pessoal, que o objetivo da aplicação do método das sensações é detectar, o objetivo central, no fim, é esse, pessoal, é detectar aquela nota, metaforicamente falando, aquela melodia oculta também metaforicamente falando, que eclipsa as suas expressões humanas, voltadas para o amor. Aquela nota que eclipsa a sua expressão humana voltada para o bem, voltada para o belo, voltada para o verdadeiro. No fim, para isso estamos aqui, pessoal, mas essa busca, ela sofre uma série de empecilhos, nós nos esquecemos tantas e tantas vezes do porquê que a gente está aqui, a gente acaba vivendo muito mais como uma planta, muito mais como um mineral, muito mais como o resto dos animais, exatamente em função desse processo de eclipsamento. É como se, a partir do momento que eu viesse para cá, por assim dizer, para esse plano terreno, a minha expressividade humana, ela fosse, de certa forma, obnubilada, ela fosse obliterada por essas outras notas que também convivem com a nossa existência humana nesse plano. Então, bom, temos seres viventes, vegetais, temos os animais, os fungos, temos aqui também, estamos permeados pela energia, por assim dizer, dos minerais, e em algum momento, em função de um processo de desequilíbrio, em função do desenvolvimento de alguma comorbidade interna, essas notas sobrepujam a nossa expressão humana e, por isso mesmo, segundo o raciocínio de Shankaran, nós adoecemos. Então, qual que é o objetivo do método das sensações? Detectar, é o objetivo primordial nesse momento, pessoal, detectar qual a sua nota predominante.
é uma nota vegetal, é uma nota animal, é uma nota mineral, para que eu possa eleger um medicamento. Vamos supor, você tem uma nota animal, então eu já sei que você precisa de um medicamento homeopático do reino animal. Vamos trabalhar com esse medicamento, o que vai acontecer com você, desde que o medicamento ele tenha sido bem indicado, ele seja o medicamento mais assertivo para te harmonizar como um todo. Qual será a consequência? Essa nota animal, nota seja feita, pessoal, ela não vai lhe deixar. Você, enquanto ente, com todas as suas especificidades, você enquanto ente humano, com todas as suas idiosincrasias, com toda a sua circunstância toda única, seja uma circunstância individual, seja uma circunstância até no que diz respeito à sua ancestralidade, local onde você está situado nesse momento, enfim, você tem uma conjuntura toda própria. Então, automaticamente, você tem uma ressonância toda própria com algum ente, seja mineral, animal, vegetal. É como se a gente emprestasse dos outros reinos uma forma específica de se expressar, de agir no mundo. E essa melodia, pessoal, ela nos impregna a um ponto que ela basicamente condiciona os gestos, como é que a gente gesticula, o tipo de gesto que a gente costuma recorrer para trazer à tona ali determinada ideia. Ou seja, pessoal, isso aqui é muito profundo, isso aqui traz reflexões filosóficas que sobre isso que eu tenho me debruçado atualmente, especificamente. Isso aqui tem trazido um amplo território de pesquisa para o homeopata acerca da natureza humana, acerca das nossas inclinações enquanto ser humano, acerca de como nós transitamos por esse plano. Porque veja, é como se a partir do momento que a gente viesse para cá, a gente colocasse uma roupa específica, que a gente empresta dos outros reinos. Essa roupa, ela me impregna como um todo, de forma que não é por acaso que eu estou fazendo esse gesto aqui, esse e mais esse, que eu uso com muita frequência. Tudo isso é a Letícia humana que está executando? Não, é a minha nota. No meu caso, eu ressono com o reino vegetal, pessoal. Então, é a minha nota, essa nota dessa planta especificamente, que faz com que eu recorra a esse expediente irracional, porque no fim das contas, pessoal, não tem como a gente explicar pela racionalidade o porquê de eu estar executando esse gesto, utilizando essas palavras, trazendo essa mensagem para vocês. Então existe uma parte do nosso ser que, como Shankara nos ensina, ela é nonsense. Essa parte nonsense que rege principalmente a nossa gesticulação, a nossa postura, a nossa reação de determinadas provocações da vida, propriamente dita, da nossa vida, individualmente falando, tudo isso é emprestado de algum reino da natureza, especificamente. Quando ele sobrepuja a nossa nota humana, quando ele não está em segundo plano, que é justamente a posição que ele deveria ocupar, né, no caso, o papel que ele deveria desempenhar, é uma fonte de expressividade também, todavia em segundo plano, não no plano primário. Então eu adoeço, eu preciso sobrepujar essa nota, mas eu sempre, a partir do momento que eu ressonei com aquela planta específica, ou com aquele bicho, ou então com aquele mineral, é provável que eu me mantenha ressonante assim para o resto da vida. Pessoal, sou eu, em toda a minha individualidade, que decidi ressonar. Eu percebi que aquilo me pertence, eu percebi que há uma certa identificação entre a minha natureza e aquela planta, entre a minha natureza e esse bicho. Então, é bem provável que pelo resto da vida eu me mantenha ressonante com aquele ente específico. Todavia, pessoal, eu não estou dando margens aqui ao unicismo. Deixar claro, eu não sou uma terapeuta unicista. Eu não acredito no unicismo, eu acredito que ele foi uma má interpretação dos registros do Organon. Então é provável que o que é mais sensato aqui que a gente leva em consideração é que nós temos agrupamentos de entes, são vários, não é apenas um. No decorrer da vida, nós nos veremos ressonantes com diversos entes que também compartilham esse mesmo plano com a gente. Então, em alguns momentos eu vou me ver ressonante com essa planta, em alguns momentos da minha vida eu vou me ver ressonante com aquele animal específico, com aquele fungo, mas eu não vou extrapolar
esse âmbito de ressonância. É bem provável que eu ressone sempre com aqueles mesmos entes, já que a minha identidade ela é única no fim das contas, a minha circunstância ela é toda própria, então essa combinação ela tende a não mudar, mas ela é uma combinação. Pessoal, isso aqui eu já percebi na prática em várias ocasiões, é muito raro uma pessoa precisar sempre, se ela for, por exemplo, um vegetal como eu, é muito difícil ela precisar sempre da homeopatia daquela planta em todas as circunstâncias de vida dela, então isso aqui é muito dinâmico. Mas o fato é que, conforme o raciocínio de Shankaran, nós vamos adoecer a partir do momento que esse meu eu humano, a minha nota humana, ela foi eclipsada por uma outra nota que não é humana, emprestada de outros reinos da natureza. Vou começar falando de mim, pessoal, que é mais fácil. Vou começar falando sobre o reino vegetal. Quem são, que características essas pessoas que ressonam com o reino vegetal elas apresentam? Bom, pessoal, eu vou começar por ele também, pelo reino vegetal, porque é muito fácil a gente confundir reino vegetal com algumas características do animal, até algumas características do mineral. Mas lembre-se, pessoal, toda planta, vou colocar aqui, vegetal. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Estão enxergando. O vegetal, ele tem, em todos aqui a gente vai perceber uma sensação básica, pessoal, só que aqui, isso aqui é muito patente e tem características todas próprias aqui. Então, vale a pena eu chamar a atenção de vocês para isso aqui que a gente não vai perceber no caso dos fungos, no caso dos minerais, a gente vai perceber também no caso dos animais. Isso aqui é um exclusivismo do reino vegetal, mas antes da gente entrar nesse grande diferencial, nesse grande distintivo, nesse elemento representativo do reino vegetal, vamos falar um pouquinho sobre características que elas despontam visivelmente quando você se depara com um sujeito vegetal. É uma pessoa sensível, pessoal, animais podem ser sensíveis também. E os minerais não tanto, mas a gente pode encontrar minerais sensíveis ainda. Mas aqui a sensibilidade, pessoal, ela é extrema. Nós temos aqui não uma sensibilidade, nós temos uma hipersensibilidade. Não à toa, um dos ofícios aqui possíveis para pessoas que se enquadram nesse reino é por exemplo, o ofício do artista. São pessoas que, como elas têm mais sensibilidade, elas vão se debruçar sobre esse tipo de ofício, esse tipo de seara profissional, ou posso estar falando de um cuidador também. Muitos homeopatas, muitos terapeutas vão se identificar com o reino vegetal, dada essa hipersensibilidade que acaba propiciando, pavimentando, tornando o caminho mais fluido rumo à empatia. Então, para nós vegetais, o exercício da empatia é algo natural, como se fosse uma faculdade tão espontânea para a gente quanto respirar, quanto caminhar. Então a gente, a partir do momento que a gente está interagindo com alguém, a gente já detecta ali a partir de poucas informações quem é a pessoa, o que ela está sentindo, do que ela precisa. Os animais também, pessoal, tem isso. Não é difícil da gente deduzir por quê. Ah, Letícia, por que não? O que não é difícil? Porque, veja, o animal, pessoal, ele precisa fazer essa leitura. Porque, veja, ali a lógica é da presa-predador. Eu posso ser atacada, então eu tenho que fazer uma boa leitura das pessoas com quem eu interajo. De repente, é um bom match para mim, é um bom crush, então eu tenho que ter uma análise apurada para detectar bons pares afetivos também. Então, nós vemos essa sensibilidade também no reino animal. Mas aqui, pessoal, é uma sensibilidade tamanha que a gente pode dizer que a personalidade vegetal ela vai mudar mesmo, ela sente variações mínimas no ambiente dela, variações sensoriais palpáveis e impalpáveis também, extrasensoriais. Então é claro que um discurso típico de personalidades vegetais será: sou afetado por, nossa, isso me traz uma sensação estranha, nossa, isso me trouxe um sentimento de angústia, me trouxe um sentimento de prisão. A pessoa ela não chama muita atenção para a ocorrência em si. Normalmente ela vai chamar atenção para de que forma aquilo a impactou. E no caso das plantas, pessoal, que eu sempre chamo a atenção de vocês,
é o que ocorre mesmo, as plantas elas respondem a variações mínimas de pressão, variações mínimas de luminosidade, variações mínimas ali de umidade. Então se você muda qualquer um desses elementos, qualquer uma dessas variantes, a planta ela já responde. Aquilo já vai condicionar o tamanho das folhas, a altura, a estatura que a planta vai alcançar, já vai determinar talvez o nível de doçura dos frutos. Então essas condições ambientais, elas são muito importantes para condicionar o desenvolvimento, o sentido do desenvolvimento, qualitativamente falando também, daquela planta. No caso das pessoas que ressonam com esse reino, pessoal, vai ser a mesma coisa. Então a gente tem pessoas muito sensíveis a variações mínimas do ambiente. Então são aquelas pessoas que chamam muito atenção para como aquela circunstância a está impactando. Nossa, eu estou me sentindo assim, assim, assado, isso me afeta dessa forma. Então chamo muito atenção para esse ponto, lanço muito holofote para como eu estou recebendo sensorialmente aquela circunstância, aquele problema que me ocorreu. Vai ser muito diferente de por exemplo, o animal. O animal ele é impactado pela circunstância externa, sim, mas é sempre a partir de um prisma bem específico, a partir do prisma da presa ou a partir do prisma do predador. Então nós temos uma resposta muito parecida à circunstância em relação ao que a gente vai observar no reino animal. Por isso são pessoas mais agressivas, são pessoas que elas entendem o mundo de forma hierárquica o tempo inteiro. É como se tudo girasse em torno de quem está no topo e quem está embaixo, mas calma que a gente já vai chegar lá. Agora, pessoal, qual que é o grande distintivo aqui do reino vegetal? Como eu ia dizendo a vocês, é essa sensação básica. Então, o que é essa sensação básica, pessoal? Vamos pegar uma situação de crise, uma situação ruim. Você briga com um amigo, é uma situação ruim. Aí o sujeito que ele ressona com o reino vegetal, ele vai sentir uma sensação, sempre trago essa que é fácil da gente alcançar, muita gente já sentiu isso aqui também, então sente um aperto na garganta, um aperto, uma constrição na garganta depois que briga com o amigo. E essa pessoa, ela tem duas reações possíveis normalmente a essa sensação. Quando o sujeito sente, e ele sempre vai sentir, pessoal, veja bem, o reino vegetal tem uma sensação característica, é uma sensação conhecida, que ela sempre é engatilhada a partir de determinados eventos. Então, briguei com um amigo, qualquer situação de crise, briguei com um amigo, constrição na garganta, conta bancária vazia, sensação de constrição na garganta, briga com o cônjuge, sensação de constrição na garganta, estou doente, estou preocupado aqui com a minha condição, sensação de constrição na garganta. Toda situação de crise vai levar a uma sensação que ela é toda peculiar, ela é toda específica, tudo desemboca aí. E aí, diante dessa sensação de apertão na garganta, geralmente eu lanço mão de dois expedientes, que é aquilo que Shankaran chama de reação passiva e reação ativa. O que é a reação passiva, pessoal? É como normalmente eu vou reagir a essa sensação de aperto na garganta. Nossa, quando eu sinto isso, dá aquela vontade de dormir, dá aquela letargia, eu vou lá descansar, dá aquela sonolência, ou seja, sou eu cedendo à situação, não estou desempenhando nenhum papel ativo aqui nesse caso, eu cedo. Eu sinto isso e automaticamente, como mecanismo reativo, eu sinto essa inclinação para deitar, eu sinto essa letargia, essa sonolência, esse embotamento. Ou nós temos também uma outra possibilidade, o sujeito ele lança mão da reação ativa, por assim dizer. Então, ao invés dele ceder ao desconforto da sensação, ele vai fazer alguma coisa. Nossa, dá vontade de sair, eu quero dar uma volta, eu quero viajar. Então veja, nós temos aqui duas reações que elas tendem a se alternar no caso do indivíduo vegetal. Diante daquela sensação básica, geralmente ele lança mão de duas estratégias para quê, pessoal? Para conseguir lidar com isso. No fim das contas, o objetivo é aliviar. Ou dessa forma, deitando em berço esplêndido, dormindo, ou viajando. Então tem essas duas reações possíveis. E isso, pessoal, tanto a característica da sensação básica quanto as reações passiva e ativa, isso aqui vai mudar de acordo com a família vegetal com que o sujeito estiver ressonando. Por exemplo, se a gente está falando de uma cactácea, o sujeito ele sente essa alternância entre essa sensação de estar apertado e a sensação de se expandir.
É uma sanfoninha, por assim dizer. Então ele está comprimido, expandido, comprimido, expandido. Ele está sempre sentindo essa oscilação entre esses dois extremos. Então, no caso da sensação básica aqui dos vegetais, pessoal, lembre-se disso. Ela tem uma característica própria, que ela vai se repetir em toda situação de crise que o sujeito estiver vivendo, e como o sujeito vai lidar com aquela sensação específica, que ela é toda peculiar, como eu disse a vocês, ela tem uma singularidade, ela é conhecida, tem traços conhecidos para o sujeito ele consegue descrever isso para a gente, e a gente confirma que à medida que a gente for explorando ali episódios traumáticos que ele viveu, situações adversas que ele está vivendo naquele momento, a gente invariavelmente vai chegar a esse patamar de disco furado. O sujeito sempre vai chegar na garganta apertada. Aí a gente não tem dúvida de que, de fato, a gente está falando de um sujeito que vibra aqui no reino vegetal. Tem outra característica também, pessoal, dos vegetais, é que não há, e é fácil a gente entender, pessoal, veja bem, eu respondo a toda variação de ambiente, tudo isso me muda, a circunstância, qualquer mudança na minha circunstância, isso já me muda em alguma medida. Então, é claro que existe aqui uma oscilação emocional significativa. Nós temos aqui borderlines majoritariamente, nós temos majoritariamente os bipolares, embora vocês percebem que eu fujo na maior parte do tempo de diagnósticos, porque isso é muito pouco para a homeopatia, mas quando a gente está falando de pessoas que oscilam muito a nível emocional, a gente pode automaticamente cogitar esse reino, que veja, qualquer coisinha muda o sujeito, qualquer coisinha o afeta, ele responde a todas as mudanças, todas as variações ambientais tangíveis e intangíveis também. Então são sujeitos sensíveis inclusive ao âmbito espiritual, são pessoas que vão dizer que eu recebi uma maldição, estou sentindo uma macumba, estou sentindo uma interferência psíquica negativa aqui, pairando sobre mim. A gente pode perceber essa sensibilidade a mais aqui também. Mas o que eu ia dizendo, pessoal, é que a instabilidade aqui é tão grande que a gente tem a impressão que não tem porto seguro para essas pessoas. Então, são aquelas pessoas que normalmente elas vão buscar, elas têm aquela reação no primeiro momento, por exemplo, a sensação de aperto na garganta, e essa reação é, por exemplo, dormir. Só que daqui a pouco o dormir começa a causar incômodo, ou seja, aquele expediente que eu escolhi para aliviar a situação, ele mesmo começa a me incomodar. Aí eu quero viajar. Aí daqui a pouco eu enjoo daquilo ali e quero dormir de novo. Aí daqui a pouco eu enjoo de ficar deitado e quero viajar. Então não há um refúgio. Essa impressão que a gente tem em relação às personalidades vegetais é que elas não encontram um ponto de acomodação. Por quê, pessoal? Porque, veja, elas não conseguem alçar a tal da estabilidade. É natural que seja assim, porque as coisas estão mudando o tempo inteiro, mas é o fato das coisas mudarem o tempo inteiro que causa desequilíbrio aqui no vegetal. Então é uma personalidade, pessoal, que só a homeopatia para ajudar, só a homeopatia para estabilizar isso. O que é um sujeito vegetal curado? O que é um sujeito que tem a sua melodia vegetal agora naquela posição que ela deveria ocupar, na posição secundária e não mais primária? É um sujeito que ele não é mais suscetível às circunstâncias não o moldam mais, não muda a sua personalidade, ele passa a sedimentar uma identidade mais consistente, ele passa a se tornar mais fiel aos objetivos traçados, ele passa a hesitar muito menos, ele passa a ser afetado em menor medida pelas adversidades ou pelas ocorrências, mudanças que a sua vida vai passando. Então nós vemos aqui uma estabilidade maior nas suas ações e reações também, à medida que ele vai recebendo o tratamento adequado. Personalidades animais, pessoal, vamos lá. Qual que é o drama do animal, pessoal? A gente pode resumir aqui com algumas... Vamos observar a natureza mesmo. O que a gente percebe que é o vetor teleológico dos animais? Qual que é a finalidade? O que eles estão buscando o tempo inteiro? A gente percebe que tudo gira em torno de recursos e tudo gira em torno também de atratividade. Bom, pessoal, recursos no caso do reino animal, eu vou atrás a pessoa, né, que ressona com o reino animal, essa pessoa ela vai buscar por recursos o suficiente para o situar naquele ponto de fêmea alfa ou macho alfa. Então o objetivo é chegar ali.
Se diante do meu agrupamento social eu já cheguei no máximo, então pronto, eu quero me acomodar ali. E se tem uma pessoa que está começando a subir os degrauzinhos, está começando a chegar perto de mim, eu vou atacá-la. Eu sinto ciúme dela, eu começo a sentir inveja, eu começo a me sentir acuada, eu começo a me sentir invadida, eu começo a sentir que não, tem um inimigo aqui, que ele precisa ser suplantado, que ele precisa ser neutralizado, ele precisa aprender o lugar dele. Então, tudo na vida do indivíduo animal, o prisma através do qual essas pessoas enxergam o mundo, gira em torno de uma grande competitividade, pessoal. Quanto mais recursos eu tenho, quanto mais eu expando o meu território, mais poder eu exerço sobre ele, mais a maior probabilidade aqui de eu alçar aquela posição de fêmea alfa ou macho alfa. Por que isso é tão interessante? Primeiro que eu mando num pedaço. Então tem todo um sentido de hierarquia que é rigidamente obedecido por essas personalidades. E é interessante, pessoal, que todo indivíduo animal enxerga a vida desse jeito. Você tem a impressão que ele está numa selva. Ele não enxerga as pessoas como parceiras, de igual para igual, por assim dizer. Sempre tudo, na verdade, perpassa por esse viés da competitividade. Eu tenho que ser melhor que você, eu tenho que sobrepujar. Tudo passa por esse prisma, ou da pessoa acatar a minha vontade, ou seja, eu estou exercendo o papel de predador, eu mando um pedaço, a pessoa acata, legitima ali essa minha autoridade, ou eu estou sendo humilhado, ou eu tô sendo sobrepujado por algum predador, e o meu sonho é executar o mesmo processo sobre ele, que eu me torne esse predador, saia dessa condição de presa o quanto antes. Então o indivíduo ele não consegue abrir mão disso, pessoal, o tempo inteiro competindo, é o tempo inteiro se comparando, é o tempo inteiro, de certa forma, sentindo inveja de alguém, não enxerga a interação das pessoas em nenhum momento sobre esse viés cooperativo. Não, a pessoa ela está aqui para agregar, a pessoa é minha parceira, a pessoa ela quer meu bem. Agora imagine um sujeito desse casado, o pessoal não muda, é exatamente a mesma relação que o sujeito estabelece com o cônjuge, o sujeito animal estabelece com o cônjuge. Então, a mulher competindo com o homem, ou vice-versa. Esse viés competitivo, ele perpassa a personalidade animal de uma forma geral. Então, eu vou buscar por recurso. Aí aquela pessoa que normalmente vai trabalhar demais, são pessoas muito vivas, nota seja feita para isso. O animal, ele tem aquela ardência, ele tem aquela picância, mas é claro, eu quero vencer, eu tenho ambição, então é claro que esse tipo de traço ele precisa estar presente, pessoal. Então, aracnídeos são pessoas muito ativas, são pessoas muito irrequietas. No caso dos répteis também, nós vamos notar até uma inteligência muito aguda, existe uma sagacidade também que é bem característica dos répteis. Mas por que a gente nota isso, pessoal? Porque veja, eu preciso provar que eu sou o melhor e não necessariamente eu vou chamar a atenção para a minha sensualidade, o meu sex appeal, por assim dizer, embora na maioria das vezes acabe caindo nisso. Eu quero provar que eu sou a mais bonita, eu quero provar que eu sou a fêmea alfa apta a ocupar esse cargo. Então, muito dos esforços dos sujeitos animais vão girar em torno disso, mas não importa, eu quero ser o centro das atenções, não importa o que esteja sendo requisitado para eu chamar a atenção. Se for, de repente, quem chama atenção ali, quem mais vai chamar a atenção é quem está vestido igual mendiga, então eu vou vestir-me igual mendiga também. Então, o que vale aqui é estar em primeiro plano, para que eu possa desempenhar esse papel de alfa, macho ou fêmea alfa, aí, de acordo com a situação, de acordo com quem está me ouvindo. Então, pessoal, os recursos serão perseguidos até aquele ponto em que eu sobrepujei toda a minha tessitura social, aquela tessitura social imediata, que faz parte do meu ciclo de convivência, que faz parte do meu cotidiano. Pronto, sou considerado líder? Parei ali. Isso não é humano, pessoal, porque o ser humano, ele é essencialmente, é o que eu já falei várias vezes para vocês, o ser humano, ele é ativo, sim, a natureza humana ela é ativa, sim, só que o nosso diferencial em relação à atividade dos animais é que nós temos um veio projetivo eterno, ele está orientado para a eternidade, ou seja, nós nos expandimos indefinidamente, nós buscamos, ou deveríamos buscar, por esse melhoramento indefinidamente, porque somos feitos, retomando o que eu disse inicialmente, pelo amor e para o amor. Se eu amo,
Não tem outra conversa aqui não, pessoal. Eu me expando indefinidamente. Se eu realmente estou me apropriando da minha essência amorosa, se eu estou resgatando a minha essência amorosa, eu vou me tornar obrigatoriamente cada dia mais inteligente, cada dia mais prudente, cada dia mais forte, cada dia mais caridosa, cada dia mais esperançosa. O amor, ele vai inflando tudo isso. Por quê? Porque, bom, por mais que eu já tenha caridade, já tenha fortaleza, já tenha prudência o suficiente para mim, tem outras pessoas que precisam disso que está transbordando do meu ser. Por isso que a nota humana, essencialmente, ela é expansiva. Por quê? O que está enchendo esse balão aqui indefinidamente? É o amor. Não é o que a gente vai notar aqui, pessoal. Tanto é fato que não é justamente essa a dificuldade de uma personalidade animal, enxergar o outro como alguém que merece a minha compaixão, alguém que não necessariamente está focando em alguma coisa que eu tenho, alguém que não necessariamente quer tomar aquilo que eu conquistei, alguém que não necessariamente quer me atacar como um predador. Mas a gente tem muita dificuldade em entender isso. Então, veja bem, eu só toquei nesse assunto também para dizer o seguinte para vocês: por mais que a gente esteja falando de alguém que pareça um 220 em termos de ambição, que a gente pode encontrar workaholics aos montes aqui no caso do reino animal, porque eu quero chegar no topo da cadeia alimentar, eu quero me tornar o leão dessa selva. Só que é isso, pessoal, existe um teto. O teto é esse patamar em que eu posso ser considerada a leoa da selva. Cheguei ali, parei. Eu não vou me desenvolver mais. Aquilo é o suficiente. Estar no topo dessa cadeia alimentar, dentro daquela bolinha, para mim é o suficiente. Quando a minha nota humana ela passa a prevalecer, eu continuo me expandindo, eu continuo ganhando mais dinheiro, eu continuo me tornando uma pessoa cada vez mais forte, mais inteligente, que eu percebo que não é. Tem pessoas que vão precisar dessas minhas atribuições cada vez mais desenvolvidas. Então isso a gente não percebe aqui, pessoal. É por isso que eu enfatizo que às vezes a gente pode ver animais, principalmente alguns mamíferos, acomodados. Mas por que está acomodado? É porque diante daquela perspectiva dele de cadeia alimentar, por assim dizer, daquela tessitura hierárquica, ele já está no topo. Ele não sente motivação mais, a menos que apareça um concorrente. Aí ele vai trabalhar no sentido de suplantar aquele concorrente, e se o concorrente conseguir substituí-lo, aí ele tem uma motivação para continuar crescendo. Mas a motivação é sempre, pessoal, gira em torno da superação de uma referência que eu estabeleço como rival. É assim que funcionam as personalidades do reino animal. E a atratividade eu quero chamar a atenção, porque eu quero me tornar a fêmea alfa. A fêmea alfa, em relação às demais fêmeas, é a que tem mais uma carga, uma potência sexual muito mais significativa. Ela seria aquela que predomina em termos de fertilidade. Então é aquela pessoa que ela vai buscar estar em evidência para atrair o macho ou atrair a fêmea com muito mais eficiência em relação à concorrência. Na verdade, eu desejo ter a prerrogativa, o privilégio exclusivo sobre esse ponto da minha tessitura social. Eu quero chamar mais atenção que todo mundo, eu quero ser a primeira, a número 1 que todos os homens desejam, ou número 1 que todas as mulheres desejam. A visão de tudo é muito utilitária. Porque, veja, eu estou em busca de recursos que me deem vantagem, recursos que desempenhem o papel de degraus para que eu ocupe o topo dessa hierarquia, o topo dessa cadeia alimentar. Então, eu estou o tempo inteiro nesse movimento de busca por recurso, enquanto os recursos forem necessários, forem úteis para que a minha autoridade ela possa ser legitimada. Agora, pessoal, tem um detalhe aqui. Essa dinâmica presa-predador, ela, de duas uma, ou ela vai se dar a nível externo, ou seja, tem uma pessoa que eu considero um predador, ou tem uma pessoa que eu considero presa, eu preciso atacar aquela pessoa especificamente para ter o que eu quero. Lembre-se, a visão é muito utilitária aqui, maximamente utilitária. Eu tenho que conseguir recursos específicos para chegar no topo. Então veja, tanto essa dinâmica ela pode se refletir externamente, ou seja, tem uma pessoa na minha vida agora que desempenha esse papel de presa ou predador, ou na falta dessas pessoas externamente tangíveis, essa dinâmica ela passa para o âmbito interno. Pessoal, eu percebi um lado em mim selvagem, isso é uma espécie de tabu. Então, o indivíduo animal, ele sofre muito em termos de dilemas existenciais quando ele percebe que existe algo tão selvagem, algo tão animalesco, tão bestial dentro de si. Então, por isso mesmo, nós podemos perceber essa dicotomia interna
no indivíduo que ressona com o reino animal. Então ele sempre chama atenção para uma determinada faceta pela qual ele é averso, uma determinada faceta dentro de si que ele rechaça, uma determinada faceta de que no fim das contas ele se envergonha. Normalmente esse elemento de que ele se envergonha é aquele elemento que tem um alto nível de ressonância com o reino animal. Então, adoraria se ver livre dessa parcela, porque ele percebe que isso aqui, ele mesmo nota que isso é muito incompatível com a sua humanidade, com a sua natureza essencialmente humana. Por isso mesmo o sujeito ele pode dizer, eventualmente, o sujeito animal, que ele tem nojo de si, que ele se despreza, que ele é sujo, não se considera merecedor de absolutamente nada de bom, porque ele é ciente desse lado selvagem que está aqui, desse leão que está aqui, dessa leoa, e tem vergonha disso. Porque isso, quando o sujeito coloca para fora, muitas vezes soa como uma postura destemperada, como uma personalidade destemperada, alguém que não tem qualquer domínio de si, alguém que não tem qualquer controle de si. Então, socialmente, essas mostras de comportamento muito animalescas, elas são rechaçadas, elas são condenadas, portanto o sujeito ele sente muita vergonha dessa parcela de si mesmo. Então a gente percebe que essa dicotomia, esse antagonismo interno, ele palpita, ele é projetado não apenas externamente, mas acima de tudo e antes de tudo, ele está latente aqui dentro. Eu sinto essa dinâmica presa-predadora aqui dentro e eu me envergonho disso, porque no fim das contas eu sei que eu não sou exatamente isso. Todavia isso faz parte de mim, me impregna ao ponto de eu não conseguir evitar me comportar tal como sujeito que persegue demandas tipicamente animais. O sujeito conseguiu, pessoal, a gente sabe que a homeopatia funcionou no sujeito que precisa de um medicamento animal quando ele começa a mudar muito a maneira como ele interage com as pessoas. Então as pessoas deixam de ser meros degraus para ele alçar o topo da cadeia alimentar. Ele começa a nutrir uma atitude um pouco mais empática, ele começa a se tornar um pouco mais sensível às demandas externas. Agora, não é mais um joguinho, não vejo a vida mais através desse prisma reducionista, simplório do joguinho, em que que todo mundo, na verdade, precisa sobreviver e que cada um tem que pegar a maior fatia que puder para tomar vantagem nessa dinâmica selvagem. Eu começo a nutrir uma postura muito mais humana, muito mais maleável, muito mais misericordiosa, complacente, compassiva e, como disse a vocês, empática. Então, a nota humana, quando a gente trabalha com homeopatia animal, no caso de uma personalidade que realmente ressona com o reino animal, a nota humana, a partir do momento que ela sobrepuja animal, é algo muito fácil da gente detectar, pessoal. De outro modo, é fácil da gente perceber se o medicamento ele foi efetivo ou não. Que a postura do sujeito diante do mundo, ela se torna visivelmente muito mais amorosa. Na verdade, agora que o amor começa a aparecer. Eu percebo que não existe um indivíduo que compartilha a mesma essência humana que eu. Somos humanos. O sujeito ali não é preso, o sujeito não é meu predador, é outra pessoa que passa por dramas similares, às vezes até piores que os meus e que consequentemente merece a minha ajuda. A gente está lidando aqui de igual para igual, no fim das contas, ontologicamente falando. Então, a cura da personalidade animal vai trazer à tona essas manifestações. Agora, pessoal, o reino mineral. No curso, eu ainda falo de um quarto que eu, diferentemente de Shankaran, não concordo que esteja necessariamente aqui no vegetal. Eu destaco os fungos do reino vegetal, pessoal. Então existe ali ainda um quarto sobre o qual eu falo. Quem tem ressonância com fungos é pouco provável, segundo a minha experiência, que sinta 100% de compatibilidade com o reino vegetal. Por isso que eu trato deles como reino à parte. Mas aqui na nossa análise, para não ficar muito longa, para a gente não se prolongar muito mais em relação ao que eu já me prolongo, vamos falar sobre o reino mineral. Reino mineral, pessoal, personalidade mineral é fácil da gente identificar porque, veja bem, se eu estou falando de mineral, se a gente analisar qualquer mineral no microscópio, o que a gente vai notar? O que mais chama a nossa atenção é uma estrutura que ela é tão estrutura, que é uma estrutura tão organizada, pessoal, que marca os minerais, é um sentido de organização tão grande que chega ao ponto da gente poder seguramente recorrer a uma espécie de sistematização em se tratando da composição química deles. Tanto é fato que nós temos a nossa queridíssima tabela periódica. Ou seja, os minerais eles têm uma identidade específica,
eles se comportam quimicamente falando de uma maneira específica. A busca de cada um dos elementos da tabela periódica é bem específica. Tem um ali que precisa de alguns elétrons, um número X de elétrons para completar a sua última camada. O outro sempre vai precisar de uma quantidade Y para completar a sua camada com 8 elétrons, sua última camada com 8 elétrons. O outro, magnésio, sempre vai precisar daquela quantidade, o bário sempre daquela quantidade. Então, os minerais chamam a nossa atenção para o seu alto nível de organização. É uma organização padronizada, é uma organização que nos permite, inclusive, uma previsibilidade. A gente, quando combina determinados elementos da tabela periódica, consequentemente, exatamente em função dessa organização, a gente consegue prever qual vai ser o resultado daquela combinação. E esses traços, eles se precipitam aqui sobre a personalidade que ressona com o reino mineral. Então, é um sujeito que, diferentemente aqui dos demais, não é aquele sujeito que gosta muito de chamar atenção. A gente nota que é alguém que sente uma certa necessidade de controlar a sua circunstância. Ele não prefere usar roupas com linhas retas, roupas em tons pastéis, salmão, que não chama muita atenção. Então, aquela pessoa certinha, aquela pessoa muito apegada a uma zona de segurança específica, aquela pessoa que precisa de resultados concretos e busca por resultados concretos, busca se planejar porque a previsibilidade é de suma importância para esses sujeitos. Completude e incompletude é outra temática que pode aparecer aqui, mas o que eu adoraria que vocês tivessem em mente, pessoal, é o ideal de estrutura, suporte, base, alicerce. Pense em algo sólido, pense em algo rígido, pense em algo organizado, pense em algo previsível, algo que pode ser planejado. Então tudo isso vai repercutir sobre essa personalidade. Então são pessoas muito precisas em suas colocações. Às vezes, pessoal, é até difícil a gente aplicar o método das sensações no caso do sujeito mineral. Tanto é fato, pessoal, que de novo eu estou disponibilizando para vocês, única e exclusivamente para vocês, alunos que adquirirem o curso Melodia Oculta nessa época de Black November, é um módulo que antigamente eu estava disponibilizando única e exclusivamente para pessoas que adquiriram o curso ali no momento do seu lançamento, que é o Trilha Periódica. Eu vou falar sobre as temáticas de cada uma das linhas e colunas da tabela periódica, pensando também, primeiro pensando naquelas situações em que por algum motivo a gente não está conseguindo utilizar o método das sensações. Então a gente tem esse plano B, que vai propiciar, na verdade, níveis de cura tão profundos quanto, muitas vezes, aquilo que a gente poderia oferir utilizando esse método. Mas eu também estou oferecendo esse módulo para vocês porque pensando aqui no trato com as personalidades minerais. São pessoas que a gente não consegue normalmente acessar muito da subjetividade delas, em função dessa rigidez, em função dessa inacessibilidade. Porque não, eu preciso me manter dentro de um patamar controlado. Eu não posso perder o controle. De repente a pessoa acessa alguns conteúdos aqui que estão suprimidos há tanto tempo que eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu vou sentir. Então definitivamente eu preciso ser essa pessoa inabalável, eu preciso ser essa pessoa inacessível, eu preciso ser uma rocha que é impassível de penetração, de acesso às minhas profundezas. Então o que a gente nota é aquele comportamento calculado, aquele comportamento que ele transborda rigidez. Isso aqui é típico das personalidades minerais. Quando o sujeito mineral ele fala sobre o efeito que alguma circunstância negativa teve sobre ele, por exemplo, ele vai falar sobre o efeito da perda de uma amizade, o efeito da perda de determinada soma ali de dinheiro. Ele vai sempre chamar atenção para o quanto aquela situação o tornou dependente. É como se eu tivesse perdido o domínio sobre mim mesmo. Por que esse zelo, por que essa busca por uma identidade toda específica, por uma integridade, isso aqui é perseguido no caso dos minerais, pessoal, por aquelas questões que eu expus para vocês inicialmente. O elemento da tabela periódica, para que ele se mantenha sendo, de repente, um cálcio, para que ele continue sendo um magnésio,
para que ele continue sendo um zinco, ele não pode perder nada de si. Ele é zinco por ter uma quantidade de prótons específica, ele é o zinco porque ele tem aquela quantidade de elétrons específica ali orbitando na sua eletrosfera, ele é zinco porque ele tem aquela composição que ela é toda conhecida e aquele é o seu distintivo. Portanto, a gente pode notar aqui um grande anseio, uma grande inquietude, na verdade, uma ansiedade significativa, quando o sujeito ele sente que ele não está exercendo um papel social muito claro. Então, ele, a partir do momento, de repente, que ele escolhe trilhar o caminho da engenharia, ele quer ser um bom engenheiro, não é qualquer engenheiro, ele quer desempenhar bem aquele papel, para que todo mundo olhe para ele e não tenha dúvidas de que não, tem um engenheiro ali, tem um contador ali, tem um médico ali. Então, o ápice das personalidades minerais é uma identidade bem delineada. Não digo, pessoal, não estou insistindo muito no perfeccionismo, embora a gente tenha minerais cancerínicos, serão perfeccionistas, mas o que lhes é mais caro aqui, independente do miasma em que a personalidade mineral esteja, com que miasma ela esteja ressonante, esse sentido de identidade ele tem que estar presente. Quando, por outro lado, o sujeito ele se sente medíocre, indefinido, ele não sabe exatamente qual a função que ele exerce na sua conjuntura social, isso aqui é um motivo de crise para essas pessoas. Então, a identidade é algo muito caro a personalidades que ressonam com o reino mineral. E, consequentemente, quando eles sentem que eles se tornaram dependentes de alguém, se a minha queixa, eu perdi grana e o sofrimento ele chega em mim sobre essa roupagem da dependência, eu estou com medo de perder dinheiro que eu vou me tornar dependente, então a gente já pode começar a cogitar que muito provavelmente essa pessoa precisa de um medicamento do reino mineral. Por quê? Porque ela não está se sentindo íntegra. Eu perdi uma parte minha, essa percepção de incompletude é típica de personalidades minerais, e exatamente por ter perdido esse pedaço, agora eu não sei mais quem eu sou, eu preciso recuperar aquela minha integridade, eu preciso recuperar aquele meu fragmento que me foi subtraído em função dessa perda financeira. Sempre buscam, pessoal, por um sentido de estrutura. E essa estrutura, veja bem, é muito difícil, venhamos e convenhamos, estudantes aí de química ou pessoas, colegas aí que têm algum background em química. Vocês percebem que é muito difícil, exceto no caso dos gases nobres, a gente encontrar os elementos na sua forma pura. Então, brinquinho, pessoal, caiu, quebrou, então tirei aqui para não ficar desigual. Mas enfim, o que eu ia dizendo é que para as personalidades animais, para que elas se sintam íntegras, para que elas se sintam estáveis, que sempre existe aqui essa busca, essa é a busca central de personalidades minerais pela estabilidade, o que a gente vai notar é que existe automaticamente essa inclinação por interações, igual a gente percebe no caso dos elementos da tabela periódica. Raramente vamos encontrar na natureza o elemento puro. Geralmente a gente vai encontrar o sódio associado a outro elemento, por exemplo, o cloro, formando o nosso querido e conhecido sal. E entre tantas outras possibilidades que compõem aí materialmente esse nosso plano. Então a gente percebe que é raro encontrar um elemento que não esteja agregado com outro, tornando evidente essa busca pelos minerais, por essa estabilidade que é concedida a partir do momento que eu me combino com outra coisa. Então, família é algo que pode ser muito caro, tomado como caro por personalidades minerais, exatamente por esse sentido de estrutura que os familiares lhe concedem. Então, quando o sujeito mineral ele for falar de um luto, por exemplo, ele for versar ali de forma aprofundada sobre sua dor depois da perda de um ente querido, ele vai provavelmente chamar muita atenção para essa perda de estrutura. Foi como se eu tivesse perdido o meu eixo, eu perdi o meu chão, eu perdi uma parte de mim mesmo. Não sei o que fazer, olha a questão da funcionalidade aparecendo de novo. A minha identidade aqui, ela não está muito clara para mim. A minha identidade, ela está relativamente obtusa para mim agora que eu perdi esse fragmento. Qual é o ápice, pessoal, das personalidades minerais? Vou colocar aqui estrutura como a palavra-chave no caso aqui das personalidades minerais. Qual é o ápice? Quando o sujeito mineral está equilibrado. Quando a gente percebe uma certa flexibilidade, uma certa fluidez no que compõe o seu âmbito psíquico. Porque, na verdade, pessoal, quando a gente atende, quando a gente acompanha um sujeito mineral,
Qual que é o problema? O problema é que o sujeito ele se cristalizou provavelmente em alguma fase da sua vida. E lá no módulo referente à tabela periódica, chamado trilha periódica, a gente falou agora há pouco sobre em que ele consiste exatamente, vocês vão perceber que a tabela periódica ela é como se fosse uma narrativa. E algumas vezes aqui, em algumas videoaulas, já chamei a atenção de vocês para isso. O que a gente tem, quando a gente avalia desde a primeira coluna até a coluna, a última ali, a 18 dos gases nobres, a gente vai perceber que existe uma história que ela pode ser tomada como uma história arquetípica do ser humano, independentemente do âmbito que a gente estiver analisando. Se eu estou analisando desenvolvimento humano propriamente dito, desde a infância até a velhice, se eu estiver avaliando início e fim de um relacionamento, se eu estiver avaliando início e fim de um projeto criativo, início e fim de uma jornada de liderança, da sedimentação de uma autoridade. Então, a gente nota que a tabela periódica ela fala de um início, ela fala de um momento de ápice e ela fala de um momento de decadência. Quando eu estou acompanhando um sujeito mineral que precisa, consequentemente, de uma homeopatia do reino mineral, a que conclusão a gente pode chegar? É que o sujeito ele não está aceitando, por assim dizer, essa jornada dinâmica que obrigatoriamente ele deve trilhar. Então, por exemplo, se eu indico alumínio para determinado indivíduo, significa que muito provavelmente esse sujeito está cristalizado na fase de tomada de decisão, na fase de hesitação. Ai meu Deus, são tantas possibilidades, o que eu faço? É aquele sujeito que ainda se sente aprisionado pela indecisão. Ou seja, quando ele recebe a homeopatia do alumínio, o que é de se esperar aqui no caso? Que ele vai se libertar dessa cristalização nessa fase. Ou seja, ele passará finalmente ao processo de tomada de decisão, a um processo ali de risco. Ele, a partir do momento que toma a decisão, ele decide se comprometer com aquela decisão, ele decide se desafiar, se desenvolver, eventualmente ele alça o sucesso, ele é bem sucedido naquela seara e assim vai. De repente, em algum momento ali do caminho, ele vai precisar de mais um medicamento do reino mineral. Por quê? Quando e se acontecer, se porventura ele se cristalizar em alguma dessas fases, em algum desses pontos da jornada, do itinerário. Então, por isso que eu estou enfatizando aqui com vocês, sujeito mineral, ele está curado a partir do momento em que nós percebemos uma fluidez maior, ele já não está mais tão fixo em certa condição. Ele está aceitando muito mais esse convite para dançar de acordo com a música. Ele já não está mais tão dependente daquela base, daquela zona de segurança conhecida. Ele está se permitindo impregnar mais pelo lado aleatório da vida. Então, pessoal, esse é o conteúdo central do curso Melodia Oculta. Vocês vão aprender a identificar, como o próprio nome já diz, a melodia oculta que eclipsa a humanidade dos doentes que vocês vão acompanhar. E mais, do que mais eu trato nesse curso, pessoal, em questão, eu lanço luz sobre uma abordagem ainda mais completa sobre as 10 gradações miasmáticas, a mais completa, inclusive de autoria do próprio Shankaran. Então, mais ou menos ali, chegando no próximo do último módulo, eu começo a tratar de uma forma mais aprofundada dos traços de cada um desses 10 miasmas. Os miasmas, pessoal, eles falam de que especificamente? Ah, Letícia, predisposição. Sim, também, pessoal, mas algo além disso, algo mais profundo de que os miasmas tratam é a forma com que o indivíduo recebe, é afetado pelas circunstâncias externas. Então, dependendo do miasma com que eu ressono, eu posso me perceber mais afetada por um determinado problema em relação a um amigo, um irmão que está passando uma situação idêntica, às vezes em condições muito parecidas. Mas em mim, parece uma sentença de morte. No caso do meu amigo, ele lida com aquilo ali com cara de paisagem. Então, o que explica formas tão diferentes de lidar com o mesmo problema? Uma das explicações, não é a única, pessoal, mas uma das seria a gradação miasmática diferente, em que cada um está vibrando, vamos colocar dessa forma. E mais, o miasma também fala, pessoal, de, bom, não é muito difícil da gente deduzir, se eu recebo a coisa de uma forma, eu vou reagir àquele problema de determinada maneira também, segundo como eu aprendi aquela realidade, aquela provocação, aquela adversidade. Então, Shankaran percebeu então que existem 10 formas de apreender a realidade, principalmente realidades que trazem alguma conotação de crise,
Existem 10 formas, basicamente, de eu aprender e reagir às adversidades. A saber, aí sim a gente começa a versar sobre cada um dos 10 miasmas. No curso, como eu falei, existe um aprofundamento muito maior sobre as características centrais de cada um. Mas a gente pode começar, a gente vai começar lá no curso, na verdade, com o miasma agudo. A gente vem falando muito sobre ele nas últimas videoaulas, no mês que passou, a gente estava falando sobre algumas solanáceas que estão aqui no miasma agudo, como é que essas pessoas recebem as circunstâncias. Basicamente, pessoal, como sinônimo de luta e fuga. Então, a maioria dos sujeitos que são muito ansiosos, que padecem de síndrome do pânico, podem se enquadrar aqui. Outra possibilidade que nós temos é o miasma tifoide, por exemplo. Um grande representante do miasma tifoide é o nux vomica, que a gente nota num tifoide. É aquela pessoa, pessoal, que ela, enquanto ela não resolve um determinado problema, ela não relaxa. O exemplo muito feliz que Shankaran traz pra gente é o do bombeiro. Bombeiro tentando apagar o incêndio. Gente, ele está focado, ele não está pensando na esposa com quem ele brigou em casa, ele não está pensando nas contas que ele tem que pagar, ele não está pensando no arroz que ficou queimando em casa, ele está apagando o incêndio. Todo o foco dele está sobre aquela tarefa. Depois que ele apagar todo o incêndio, aí sim ele vai relaxar. Ou seja, pessoal, alguns alunos mais atentos já puderam deduzir que aqui nós temos personalidades obsessivas. São aquelas pessoas que, enquanto elas não atingem o objetivo que elas visam, elas não relaxam. Aquele estado de tensão, aquele estado de hiperfoco, a gente poderia colocar assim, de bitolação enquanto não atinge aquele resultado. Tem muitas mulheres, pegar o exemplo das mulheres, que fica mais tangível aqui, que esse exemplo é mais ou menos generalizado, infelizmente. Tem muitas mulheres, pessoal, que enquanto elas não limpam a casa, não faxinam a casa, elas não fazem outra coisa, não conversam com ninguém, não relaxam, não dão um sorriso enquanto elas não concluem aquilo ali. Elas não conseguem descomprimir enquanto não concluem aquela tarefa. E tantos exemplos com que a gente pode se deparar no dia a dia. Outro miasma, malárico. Malárico, pessoal, aqui nas expressões maláricas, o que a gente vai perceber? Como é que, na verdade, as adversidades são percebidas sob o viés da vitimização. Ah, isso sempre acontece comigo, viés da perseguição também. Isso sempre acontece comigo, de novo, mas toda hora um problema. Então, o sujeito chama atenção para a recorrência daquela adversidade, ele sempre se coloca no patamar de vitimização. Mas o que é mais interessante aqui no miasma malárico, pessoal, é um detalhe, um pulo do gato, para que a gente possa ter realmente certeza que o indivíduo está aqui, é que é uma condição de vitimização, sim, mas que poderia ser facilmente revertida se o sujeito ele tivesse essa boa vontade. Então, a gente pode dizer que é uma condição de vitimização conveniente. O sujeito ele permanece ali porque ele ofere alguma vantagem, ou atenção, ou de repente é uma situação que pode ser glamorizada, ele pode ter algum reconhecimento, alguma validação por estar naquela posição. Então ele chama atenção para o quanto as coisas só acontecem com ele, mas se ele quisesse, ele poderia sair dali. Essa é a impressão que a gente tem. Ou seja, você já puder deduzir que é uma pessoa que reclama pra caramba. Obviamente dos mesmos problemas. Outra possibilidade, o miasma psórico. E na psora, na aula de psorino, eu já tinha enfatizado bem a vocês qual a alma da psora. A psora, o psórico, na verdade, é aquele indivíduo que ele deposita muita fé, vamos colocar dessa forma, no seu esforço. Eu estou fazendo minha parte e Deus vai fazer a parte dele. Existe essa fé muito ativa, a gente pode colocar assim no miasma psórico. Então, é um sujeito que ele é aberto à realidade, ele não, digamos, ele não é desconfiado desse lado aleatório da vida, por isso a gente denomina os psóricos como muito otimistas. Ele sabe que tem muita coisa que está fora do controle dele, mas isso que está fora do controle dele, Deus dá conta disso, e por isso a fé. Mas também eu confio muito que eu vou dar conta. Eu fazendo a minha parte, eu labutando, eu me estribuchando aqui, eu vou chegar a determinado resultado. Então, Deus fazendo a parte dele, eu fazendo a minha, vai dar tudo certo. E aí chega um determinado momento em que talvez eu perceba que só fazer minha parte não está dando, não está funcionando, tem alguma coisa errada. Antes eu me esforçava e tudo deslanchava, mas agora parece que não está sendo o suficiente. Deus deve ter me abandonado. Aí eu caio na seara psicótica. O que eu tenho na psicose, pessoal, é porque existe. Por que eu puxei
da psora para cá como lançando mão de um expediente narrativo, como se fosse uma historinha. Porque no fim das contas é disso que se trata, pessoal. Existe uma progressão de desenvolvimento aqui dos miasmas de fato. Então, tudo indica, conforme Hahnemann nos ensina em seu Doenças Crônicas e vários outros homeopatas eminentes também, que da psora devemos ter percorrido aqui alguns submiasmas, mas daqui nós chegamos finalmente à base de visão de mundo psicótica, que diz o seguinte: olha, eu tenho um ponto fraco, e esse ponto fraco ele não pode ser visto por absolutamente ninguém. Então é assim que o indivíduo reage a toda problemática. Bom, como é que o que eu faço com esse problema aqui? Como é que eu vou reagir a esse problema de maneira que a minha fraqueza ela fique velada, ela fique oculta ainda? Então a atenção do indivíduo psicótico gira em torno do quão capaz ele será de esconder as suas fraquezas. Então o tema do ocultamento, da fixação em determinada fraqueza, que Shankaran traz a palavra-chave fixação como representativa desse miasma, se já puderem entender porque provavelmente ele lançou mão desse. E veja, pessoal, tudo gira em torno disso. Quanto da minha fraqueza você é capaz de ocultar? Então é por isso a fixação enquanto obsessão na minha fraqueza. Quanto dela eu vou conseguir esconder à medida que eu for me expondo aos meus desafios de vida. Essa fraqueza ela veio de onde? De onde eu constatei essa fraqueza? A partir da minha experiência psórica. Eu me esforcei, mas cheguei em determinado momento em que eu falhei. Ao invés de eu ter tido a humildade para observar parcimoniosamente por que daquele erro, para eu aprender com o erro, eu me julguei bom demais para admitir aquilo e eu decidi ocultar, não admitir que eu errei. E tudo passa a girar em torno desse ocultamento. O próximo miasma sobre o qual vamos falar, pessoal, seria a gente falou aqui já de 5, vamos falar antes que eu me esqueça, que esse aqui é bem provável que eu me esqueça dele, tineídeo. No miasma tineídeo, pessoal, nós temos um traço psórico, ou seja, o sujeito, a gente tem a impressão que num dado momento ele acredita no progresso dele, ou seja, ele vai persistindo e aí depois ele abandona. Por isso, não é muito difícil da gente deduzir que tipo nós temos aqui majoritariamente. Os procrastinadores estão aqui, são majoritariamente tineídeos. É claro que toda procrastinação ela deve ser investigada mais a fundo, porque há procrastinação aguda, também há procrastinação tifoide, enfim, depende da essência da procrastinação. Mas se a gente percebe esse padrão, o sujeito começa com tudo e aí depois ele abandona, é bem provável que estejamos falando dessa gradação especificamente. Por que eu abandono depois, pessoal? É porque eu começo a duvidar que o meu esforço será frutífero. Então, o Shankaran traz para a gente o típico caso da mulher madura, 35, 40 anos, fazendo a 20ª, a 50ª dieta. Ela geralmente começa com todo o gás, mas aí depois ela mesma começa a duvidar que não acho que eu não vou emagrecer. Começa a nutrir dúvidas em relação aos frutos de seus esforços, por isso ela abandona. Então, veja que existe um quê de baixo nível de confiança no próprio esforço, no próprio empenho. Eu começo a não acreditar que aquilo vai me levar para algum lugar, portanto eu me saboto. Próximas gradações, pessoal, sobre a qual falamos no curso também, cancerinismo. Para o cancerínico, o mundo é caótico, vou abreviar aqui. Para o cancerínico, o mundo é um caos. Por que exatamente? Porque não é que o mundo é caótico exatamente, pessoal. Tudo isso aqui é um prisma através do qual eu estou enxergando o mundo distorcido, pessoal. Não estou olhando para a realidade, principalmente se o miasma regente estiver desequilibrado. Mas para o cancerínico, o mundo parece uma bagunça. Por quê? Porque é ele que é perfeccionista. Então, quando ele se depara com um problema, ele já fica tenso. Primeiro, por quê, pessoal? Porque eu tenho o hábito de centralizar tudo na minha mão. Então tem muita dificuldade de delegar. Por quê? Porque eu sou uma baita de uma perfeccionista e eu sinto que só eu consigo concluir as tarefas perfeitamente, do modo mais excelente, do modo mais ideal. Então eu tenho que reunir tudo nas minhas mãos. E mais, além dessa tendência à centralização, as coisas têm que ser feitas de uma determinada forma. Não basta fazer, tem que ser feito de um jeito específico. É por isso que no cancerinismo a gente vê tantos sonhos girando em torno de tentativa de executar uma tarefa
e a pessoa nunca chega, e a pessoa vai se cansando, e a pessoa vai correndo, e a pessoa vai às vezes nadando, abraçada, se esforçando ali em alto mar e nunca chega ali na praia, nunca chega no litoral, viajando, aquela canseira e não chega no destino nunca e despende muito esforço. Por isso a gente tem aqui como palavra-chave do cancerinismo também o esforço sobre-humano, exatamente por isso, porque o cancerínico ele complica tudo, pessoal. É igual eu falei, não basta fazer, o problema é que tem que ser feito daquele jeito todo metódico, todo certinho, que eu considero mais ideal para a coisa dar certo. Próximos, pessoal, meu giz caiu, vou usar outro aqui. Temos o tuberculinismo. Tuberculínico, o problema ele vai enxergar como um sinônimo de enjaulamento. Ele entra no estado de ansiedade quando ele se depara com a problemática, porque ele automaticamente faz a seguinte leitura: eu estou preso, tem que me libertar disso. E de fato, a criança tuberculínica, quanto mais você a proíbe de fazer alguma coisa, quanto mais você a tolhe, você tem a impressão que você está alimentando uma panela de pressão. Daqui a pouco aquilo explode e, de fato, a gente pode perceber algumas mostras de violência, um comportamento mais agressivo aqui. Porque o tuberculinismo, ele é a combinação da psora com o luitismo, que é um miasma mais agressivo aqui dentre todos esses 10. Então, nós temos aqui essa percepção de que eu estou sendo comprimido e eu preciso romper esses grilhões, eu preciso sair daqui o mais rápido possível. Existe também uma indignação, um incômodo significativo, pessoal, com qualquer tipo de situação que soe como tradicional, que soe como ortodoxa demais. Isso é visto como uma prisão também pelo tuberculínico. Por que são personalidades que têm tantos problemas relativos aqui à atenção? Também não é muito difícil da gente deduzir, pessoal, porque a atenção é uma prisão do meu foco. O sujeito tuberculínico ele pode enxergar como limitação da sua liberdade. Mas sou obrigado a prestar atenção nisso e não posso prestar atenção em tudo que está à minha volta. É prisão, não gostei, vou entrar em crise. Eu vou acionar aqui a minha postura agressiva para romper esses grilhões, romper com essa jaula. Então tudo passa pelo prisma da privação de liberdade. As problemáticas, de uma forma geral, passam por esse prisma. Não, pessoal, falei tanto que estou ficando rouco, acho que vocês já perceberam, né? Mas a gente já está chegando no final. E temos aqui o leprósico. No leprósico, pessoal, eu já vou aproveitar aqui e vou falar do luitismo também. Acho que se vocês não vão conseguir ver, mas o 10º aqui é o luitismo. Por que eu vou falar dos dois ao mesmo tempo? Porque os dois são desesperados. Nenhum deles aqui acredita que a situação vai melhorar. O que muda é como cada um reage à desesperança. Aqui eu reajo nutrindo um sentimento de culpa que pode ser muito opressor, pode ser implacável. Esse sentimento de culpa ele gira em torno da percepção de que o problema, todos os problemas têm alguma coisa a ver comigo. Eu pisei na bola, eu fui desatenta, fui displicente em relação a alguma coisa, então eu mereço todas as punições, eu mereço passar resignadamente, de bico fechado, de cabeça baixa, por toda essa avalanche de problemas que está iminente, porque, bom, eu fiz por onde, eu mereço. Por isso nós podemos ver palavras como pária, inadequado, tendências, consequentemente, a automutilação, a gente pode observar justamente por isso, porque eu me coloquei nesse patamar de desesperança. Fui eu que, sem querer, me vetei essa possibilidade de sair dessa caverna. Não vejo mais luz no fim do túnel, porque eu provavelmente fiz uma cagada. Então vejam, uma culpa opressiva e insuportável que o sujeito leprósico impunge contra si mesmo. Mas é um sujeito que, por outro lado, se ele for acalentado, pessoal, se você o conforta, você consegue tirar ele desse negrume, você consegue tirá-lo desse obscurantismo. É diferente desse cara aqui. Esse cara, ele acredita que as coisas não têm jeito. Ele não toma para si, igual o leprósico. Não acha que foi culpa dele, foi deslize dele, agora eu tenho que aceitar o bicho pegar a mesa na minha vida, eu tenho que aceitar todo o amargor porque eu fiz por onde, foi culpa minha. Não. O sujeito aqui não se sente responsável, ele não se sente o pária da sociedade, ele não sente que, bom, foi culpa dele. Não exatamente ele, a verdade, a dificuldade que é bem o contrário, pessoal. Ele vai ter muita dificuldade de assumir-se como responsável por alguma cagada, desculpa o termo, por algum problema que ele estiver aí vivenciando. Normalmente o sujeito acredita que a coisa não tem solução, ou seja, existe uma desesperança também, igual a gente percebeu aqui.
Só que a diferença, pessoal, é que o expediente para resolver, entre aspas, aqui os problemas, vai ser o mais enérgico possível. Então, se eu já coloquei na minha cabeça que as coisas não têm jeito, como é que você acha que a pessoa vai reagir a um problema? Da forma mais enérgica e sumária possível. Eu vou, igual eu já falei várias vezes para vocês, ao invés de eu desatar com calma o nó, eu já chego à conclusão que não, gente, isso aqui não tem como desatar, vamos cortar isso aqui. Tanto é fato que as doenças luéticas, geralmente elas levam à falência dos órgãos. É o órgão falando ali, ó, não tem jeito, pronto, vou à falência porque não tem o que fazer comigo. Basicamente o corpo, ele psicossomatiza essa percepção desesperançosa e agressiva de mundo, destrutiva também, por que não dizer. Outra coisa, pessoal, só para a gente fechar, aqui no miasma malárico nós temos muito, isso aqui vale a pena chamar a atenção de vocês, é um detalhe importante, eu lanço luz sobre isso no curso também, mas não custa lembrar que aqui no miasma malárico nós temos o péssimo hábito da busca frenética por um bode expiatório. Então, de novo isso está acontecendo comigo, lembre-se que a palavra-chave aqui é perseguição, de novo isso está acontecendo comigo por causa do fulano, mas de novo eu insisto, livrar-se do fulano era fácil, só que é conveniente eles colocar nesse papel de vítima. E aí, pessoal, vamos agora a ofertas. Você se interessou por esse conteúdo, deseja se aprofundar, principalmente se você não quer perder os aprofundamentos que serão incluídos aqui no método das sensações para que a gente possa sair desse patamar introdutório. Estou oferecendo o seguinte para vocês, veja bem que oferta imperdível, pessoal. A gente vai para um valor mais ou menos equivalente ao que eu havia proposto a vocês na ocasião de lançamento do curso. Então, atualmente, o Melodia Oculta está R$ 599,99. Ele passa, eu estou dando para vocês aqui, 20% de desconto, consequentemente ele vai a R$ 479,99. Juntamente com o bônus trilha periódica, em que nós vamos, como eu falei, nos debruçar sobre os temas de cada uma das colunas e linhas da tabela periódica, para que vocês saibam utilizá-la para prescrição de medicamentos. E mais, pessoal, o que eu ofereço para vocês aqui? Tem apostila de apoio lindamente redigida. Você vai dispor também de um acesso vitalício. A partir do momento que você adquire esse curso, Criatura de Deus, você vai poder assistir quando você quiser, de onde você estiver ali, desde que você tenha internet estável. E mais, você pode dividir em até 12 vezes, com até 2 cartões também, fica totalmente ao seu critério. Pode pagar no Pix, pode pagar no boleto também, então as formas de pagamento são bem flexíveis, igual no caso dos anteriores também, que eu já havia anunciado a vocês. Mas, pessoal, lembre-se, criatura de Deus, lembre-se do seguinte, com exceção dos combos, os cursos isolados, para que vocês tenham acesso ao desconto, vocês precisam digitar na aba correspondente o cupom HOMEOPLACE. HOMEOPLACE. Pronto. Aí, quando vocês clicarem nesse link de aquisição que está aqui embaixo, só tem ele, pessoal, para facilitar para vocês, não coloquei mais nada para não ter confusão. Quando vocês clicarem, vocês vão perceber que existe uma aba ali correspondente, onde vocês podem digitar o cupom. Aí vocês vão digitar o meu Place, tudo em caixa alta, e vocês vão perceber que o valor automaticamente vai ser revertido para esse. Queridos, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Na semana que vem, nós vamos reapresentar o meu curso que foi o mais bem sucedido, foi o mais bem cotado até hoje, mais procurado, nosso querido Sais de Schussler e a microengenharia orgânica. Então, nós vamos conduzir um insider nesse que foi o meu 5º projeto lançado. Quaisquer dúvidas, pessoal, que porventura vocês tenham em relação à Melodia Oculta ou em relação às ofertas que eu já anunciei, aproveitem a caixinha. Eu já liberei uma caixinha lá no Instagram para que você faça a sua pergunta, tire todas as suas dúvidas acerca deste curso em questão ou acerca dos anteriores que eu já anunciei. Forte abraço a todos, pessoal, e até a semana que vem.